aumentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o que tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para te dar rocha, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer o bem. Não digas no teu coração: a minha força é a fortaleza do meu braço, e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, no que se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esquecer do Senhor teu Deus, e se ouvir outros deuses, e se servir e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Somente até aí. Põe a Bíblia na cadeira, feche os teus olhos e peça para Deus falar com você nesta noite. Pai querido, amado e eterno Deus, neste momento, Senhor, de oração, nós nos colocamos diante da Tua face e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos ouvir, não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que a nossa alma tem sede, aquilo que o nosso coração precisa, o Senhor tem para nos dar nesta noite. Fala conosco, mostra-nos o Teu poder, a Tua grandeza e a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Nós lemos aí de Deuteronômio capítulo 8, do 10 ao 20, e nós vamos meditar um pouco sobre esse texto, falando sobre a semente, falando sobre fé. E eu quero que você medite comigo, lembrando que nós falamos de gratidão, de sacrifício de Noé, e nós falamos sobre a morte da semente, que ela precisa morrer. Jesus foi quem disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produzirá vida e produzirá muito fruto, né? Isso daí nós lemos ontem, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este texto. Neste texto, antes de entrar na terra prometida, eles estavam perto já de entrar na terra prometida, passar o Jordão, né, e entrar na terra prometida que Deus tinha prometido a este povo. Moisés, eu acho que esse aqui está melhor, esse está muito fechado. Moisés alerta o povo e diz para eles o seguinte: olha, antes de vocês entrarem na terra prometida, escuta o que eu vou dizer. Cuidado, para que vocês não se esqueçam do Senhor teu Deus. Não se esqueça que foi Ele que tirou vocês do Egito com mão forte. Não te esqueça que foi Ele que trouxe vocês pelo caminho do deserto, e no deserto Ele tirou água da rocha. Não se esqueça que as suas roupas não se estragaram, vocês não passaram fome, porque o Senhor teu Deus estava com vocês, suprindo as suas necessidades. Não diga depois que pela força do teu braço você alcançou riqueza, né? Nós temos a grande mania de tirar a honra e a glória de Deus e falarmos assim: eu conquistei, eu fiz, eu aconteci. O texto que nós lemos era isso que Moisés estava dizendo para este povo: lembrem que foi Deus que te trouxe até aqui. Lembre-se disso, nunca te esqueça que o Senhor teu Deus, Ele é
a fonte da vida. É Ele que te deu força para continuar vivo até o dia de hoje. Por que Moisés estava dizendo isso? Porque o povo facilmente se esquece das bênçãos de Deus, né? Por exemplo, quando se abre a oportunidade aqui para alguém contar uma bênção ou louvar o Senhor com hino, geralmente vem para louvar o Senhor com hino. As bênçãos são esquecidas rapidamente. Quem tem recebido bênção do Senhor aí? Deus tem suprido suas necessidades. No versículo 18 que nós lemos, ele diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir poder, em outras versões, riqueza, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como vê hoje neste dia que Moisés estava falando. O que Deus havia prometido? Vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Na terra na onde vocês não terão mais a fome rodeando, vocês não terão mais sede, porque lá tudo o que vocês precisam tem. Tudo que você necessita nesta terra tem. Depois você vai ver mais para frente que quando Moisés mandou os espias lá, eles voltaram com cacho de uva gigantesco, com produtos da terra que eles iriam adentrar. Mas mesmo assim, a maioria teve medo, incredulidade, não acreditou, não foram tementes a Deus, mas temeram aos homens que lá estavam, porque alguns deles diziam assim: lá tem gigantes. Eles se esqueceram dos 40 anos que eles andaram pelo deserto, em que Deus mandou maná, em que Deus mandou cordonizes, em que Deus mandou água brotar da rocha, em que Deus fez grandes milagres. Quantos anos dura uma roupa no seu corpo, irmão? 1 ano, 2 anos? 3 anos? Dura algum tempo. Mas você imagina uma roupa que dura 40 anos, sendo usada todo dia, toda noite, na caminhada, e ela não se desgasta, porque Deus estava guardando o teu povo. Você se lembra que nesta caminhada Deus ia com eles durante o dia numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Ou seja, Deus é a fonte de vida que mantém nós vivos, que nos mantém em pé, né? Ontem nós falamos aqui da semente, que a semente precisa ser regada, que a semente precisa de água, que a semente precisa de cuidado, e Deus é a fonte da água viva que nos alimenta, que nos cuida. Mas muitas vezes nós esquecemos que Deus é maravilhoso. Só para quem está do seu lado, fala para ele assim: Deus é poderoso. Creia nisso. Deus estava dizendo através de Moisés: vocês não terão mais escassez, vocês não terão mais fome, haverá abundância. Mas muitas vezes o que acontece na vida do crente é que quando tem a abundância, vem o esquecimento. Esquece de que foi Deus quem fez, esquece de que é preciso continuar fiel a Deus, continuar adorando ao Senhor. No capítulo 7, no versículo 12 ao 14, Deus dá uma orientação a este povo dizendo assim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 ao 14: será, pois, que se ouvindo estes juízos e guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal,
o teu mosto, o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o teu rebanho, do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás, mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea, entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Deus prometeu para eles fartura, riqueza, se eles guardassem o conserto, guardassem a comunhão, guardassem a obediência. E não mudou até hoje. Se você é obediente à palavra de Deus, se você anda debaixo da vontade de Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus te faz prosperar, como nós já pregamos aqui uma vez, lá na casa do inimigo, como fez com José. Lá ele era próspero, lá ele era abençoado, lá ele tinha trabalho para realizar, mas na mão dele estava toda a riqueza. O problema é que nós não conseguimos enxergar que Deus está nos abençoando, mesmo quando estamos enfrentando dificuldades. Quem está passando por dificuldade? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ninguém, irmão, ninguém é capaz de te fazer rico, próspero, abençoado, sem que seja Deus. Você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter o melhor convênio do mundo, você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se você não tiver saúde, a riqueza de nada vale. O teu trabalho de nada adianta. Teve um homem que morou no Brasil, que era um brasileiro, que era conhecido como o homem do sapato branco, rico, milionário. Mas precisou no final da sua vida ser conectado a uma máquina de hemodiálise como todo pobre. E ele viu que toda a riqueza que ele tinha era incapaz de comprar para ele rins novos, saúde, porque a riqueza não vai comprar nada. A riqueza que você pode adquirir e que vai te fazer próspero, abençoado, é a sabedoria de Deus na sua vida. É Deus suprindo a sua necessidade. Deus, Ele pode e Ele quer abençoar, mas Ele quer abençoar um povo que seja sábio e obediente, que ande em temor. Muitas vezes nós falamos, eu não tenho nada. Como disse Pedro e João, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas, irmão, pensa no que você tem. Pensa no que Deus te concedeu. Não importa, o momento é difícil, não importa, a dor quer ser sua amiga, mas você tem vida. Você tem força. Deus está te mantendo. E tem outra coisa que eu vou dizer para você. Se você se mantém fiel, olha o que Deus fala na sua palavra. Ele é dono do mundo. Nós costumamos dizer que Deus é o dono da prata e do ouro. Não é isso que nós falamos? E não é só nós, mas a Bíblia diz lá no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Irmão, se a prata é dele, o ouro é dele, e ele se agradar de nós, agrada-te do Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração, a obediência, e fazer de Deus a sua fonte, o seu alimento, tudo que você precisa, Deus tem e Ele vai te dar, porque Ele não quer ver o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele supre as nossas necessidades. Você crê nisso? Então diga um glória a Deus. O ouro e a prata é dele, Ele é dono do mundo. Tudo que Ele tem, tudo que tem no mundo é de Deus. Ele possui tudo, ou seja, tudo mesmo. Nada do que foi feito existiria sem Deus. Olha o que diz Salmos, no capítulo 50, do versículo 7 em diante. Irmão, esse tipo de mensagem, você pode achar que é um pouquinho, né? Mas é Bíblia, não tem para onde correr. É a palavra de Deus que está dizendo, não é invenção minha.
é a palavra de Deus. Olha o que está escrito: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu, Deus, teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou pelos holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e todas as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos campos, dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei eu sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Deixa eu só abrir aqui, só um momento. Os teus votos. Ver mais. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele está dizendo o seguinte para o povo de Israel e para o povo dele: este povo que se chama pelo meu nome. Ele está dizendo: gente, vocês estão fazendo coisas que eu não pedi. Vocês estão fazendo mais do que o necessário, entre aspas, mas pelo motivo errado. Vocês estão querendo apagar os pecados por um sacrifício de um boi, de um bode, de um carneiro. Vocês precisam não matar animais, vocês precisam obedecer a minha voz e não pecar para que seja necessária a morte do animal. Porque se eu tivesse fome, eu diria a vocês, porque tudo é meu. Muitas vezes nós queremos fazer troca com Deus. Deus não precisa de troca. Deus não precisa de suborno para te abençoar. Ele precisa de obediência. Ele precisa que nós o reconheçamos como fonte de vida, que nós busquemos nele tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos. Deus vai nos dar, se Ele achar em mim e em você um coração puro, perfeito e que seja obediente a Ele. Aí vai ser difícil achar um coração perfeito, mas nós precisamos buscar a perfeição. A perfeição nós alcançaremos sim. Quem vai alcançar a perfeição aí, diga amém. Irmão, se você não alcançar a perfeição, é sinal que você não entrou no céu. Nós teremos a estatura do varão perfeito quando estivermos na glória, quando estivermos no céu. Eu serei, você será. Se você permanecer fiel, obedecendo a Deus, você chegará à estatura do varão perfeito. Mas enquanto isso, você vai viver em obediência e você vai viver bebendo da fonte, se alimentando da fonte. No texto mais para trás, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, se não me falha a memória, está escrito assim: nem só de pão viverá o homem. Nós estamos tão presos ao mundo, como eu disse aqui ontem, estamos firmados nas nossas forças, no nosso trabalho, no nosso salário. Mas hoje você está empregado, amanhã você pode chegar no seu emprego e alguém dizer para você assim: nem bate o cartão, entra na salinha. Venha cá que acabou o contrato. Irmão, ainda que o mundo te deixe de lado, Deus não te abandona. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Como o pastor Antônio disse há um tempo atrás aqui, quando ele ficou sem emprego, desempregado, foi quando ele teve mais mantimento e alimento dentro da sua casa. Quando ele teve as melhores comidas na sua mesa. Porque passou a depender de Deus. Esse salário que nós ganhamos, que muitos ganham, razoavelmente bem, muitos ganham aquele mínimo que o governo paga, nos mantém, mas nós temos que fazer esforço tão grande
que nós confiamos nele. Não, eu tenho salário, eu vou pagar minhas contas. Chega no fim do mês, você faz um aperto tão grande para não ficar devendo. Mas quando você está desempregado, Deus faz com que você viva para viver e para ver a graça dele atuando na sua vida. Quando você pensa que não vai pagar a conta, ele te envia o dinheiro. Quando você pensa que não vai ter alimento, o Senhor supre a sua casa de alimento, de mantimento. Vamos continuar aqui, vendo o que diz a Bíblia? Então, Deus é a fonte de tudo. Fala assim: Deus é a fonte de tudo que eu preciso. Agora põe em prática que eu quero ver. Vamos ver como Deus age, como Deus é maravilhoso. Nós vemos na Bíblia vários exemplos, mas eu peguei exemplo de um profeta. O profeta Elias. Ele vai diante de Acabe e ele diz assim, ó: segundo a minha palavra, não choverá, nem chuva, nem orvalho, nada de água vai ter mais, enquanto eu não falar que vai chover. E ele sai da presença do rei e Deus fala para ele assim: agora, vai embora daqui, vai para o ribeiro. Está lá no 1 Reis, capítulo 17, versículo do 1 ao 7. Diz assim, eu já vou ler o versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado corvos ali que te sustente. Irmão, Deus supre a necessidade do homem e de todas as maneiras, de todas as formas. Quando o Senhor se torna a sua fonte de vida, quando você coloca nele a sua confiança, a sua esperança, você pode ter certeza que não tem deserto, que não tem lei seca, que não tem sequidão, que o Senhor não te mantenha com vida e bem. Deus falou para Elias: vai para a beira do Querite, bebe água de lá. Aí você podia pensar: mas eu vou comer o quê? Ele falou assim: fique tranquilo, eu vou mandar corvos te alimentarem. Já parou para pensar nisso? Que Deus sempre tem um meio, Ele usa sempre um meio ou alguém para não deixar os seus desamparados, para não deixar os seus passarem por necessidade extrema, para não passar por fome. Deus supre a tua necessidade. Eu não sei porque que você não está acreditando. Eu não sei porque você está vivendo tão ansioso. Deus supre a sua necessidade. Irmãos, eu tenho dito, eu nunca tive tanta roupa que nem eu tenho. Eu nunca tive tanto sapato que nem eu tenho. Sabe quantos eu comprei? Nenhum. Acho que da roupa que eu estou usando aqui, não comprei nada. Nada. Porque Deus tem me abençoado através da vida de pessoas e tem feito eu ter coisas que eu não tive quando criança. Quando meu pai trabalhava, quando meu pai mantinha a casa, a gente ganhava roupa. No final do ano, 13º, meu pai comprava lá no Brás calça jeans, quichute e camisas. Era roupa para o ano todo até o outro 13º. Quem já usou quichute aí? Amarrava na canela, lembra? Fazia assim, amarrava na canela. Eu usava quichute. Era para ir para a escola de manhã, era para jogar bola na rua e era para ir para a igreja à noite. Para ir para a igreja a gente passava a graxa, para ele ficar pretinho, pretinho. Mas o quichute tinha que durar o ano todo. Mas nós não morremos de fome
Passamos por dificuldades, sim, mas Deus sempre supriu as nossas necessidades. Nunca teve um dia na minha casa ou na casa do meu pai em que falasse assim: hoje não vai ter almoço porque não tem comida. Deus mantém o seu povo, Deus sustenta. Você pode ser até ingrato, como às vezes nós éramos, ou somos ainda, mas de novo ovo. Mas de novo batata, de novo isso, de novo aquilo. Nós estamos que nem este povo no deserto dizia: maná de novo, faz tanto tempo que a gente não come uma carne. Deus está te sustentando, Deus te livrou do pecado e da morte, como tirou este povo da morte. Colocou eles para andar no deserto, sim, mas não deixou ninguém morrer torrado, nem de fome. Mas eles disseram o quê? Eu prefiro os legumes que eu comia lá no Egito. Irmão, muitas vezes você prefere voltar e pensar na vida que você tinha no mundo. E se esquece que lá você era escravo. Não se lembra que hoje você é livre para viver a graça de Deus na sua vida. Você se esquece de que Deus cuida de mim e de você, não como a galinha cuida dos seus filhos, mas como alguém que cuida da menina dos seus olhos. Deus ama, Deus cuida, Deus zela. E Elias foi para a beira do Querite. A água do riacho secou, do ribeiro secou, e Deus falou para ele assim: rapaz, você não vai morrer de sede, você não vai morrer de fome. Levanta-te e vai para Serepta, porque lá eu ordenei. Olha o que Deus fala para ele assim: eu ordenei. Eu não vou chegar lá e você vai negociar. Você não vai ter que falar para ela assim: será que você pode me ajudar? Não. Já tem uma ordem. E quando Deus libera a palavra de vitória, não tem quem possa impedir. Você nem se levantou para sair lá na frente, Deus já preparou a bênção. Ele é a fonte de tudo que precisamos. O problema é que nós esquecemos disso. É fácil. Ele disse assim: vai para Serepta, porque lá eu já ordenei uma viúva. Ah, não, eu não ia. Irmão, viúva era pobre, viúva já não tinha marido, geralmente não tinha riqueza, ainda mais em tempo de seca. E aí o profeta vai para lá, chega lá e vê uma viúva, ele não sabia, né, qual era, e vê uma mulher pegando lenha, e ele disse assim: ei, traga-me um copo com água. Sabe por quê? Porque quem tem Deus como fonte, ele pede aquilo que está mais difícil para obter. O que era mais difícil naquela época? Naquele momento, se ele estava saindo do ribeiro porque secou, a dificuldade maior era ter água. Mas quando Deus provê, você pode pedir, porque Ele tem para te dar. E a mulher falou assim: olha, eu vou buscar o seu copo de água. É sinal que Deus estava diz os crentes, no negócio. Quando Deus está no negócio, até a água em tempo de seca tem. Mas o profeta foi além e disse para ela: mulher, traga-me também um bolo, ou um pedaço de pão. E ela disse assim: eu não tenho nada. Está vendo aqui? Eu vim pegar madeira e vou fazer um pouquinho de farinha que eu tenho. Vou fazer um bolo, eu e meu filho comeremos e morreremos. E o profeta olhou para ela e falou assim: como que é? Vocês não morrerão, porque se Deus me mandou aqui, Ele é o Deus da provisão, Ele é a fonte de vida, e você vai viver, eu vou viver, e enquanto o Senhor não mandar a chuva, a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não seca, porque o Senhor é a fonte de tudo, e tudo tem nas suas mãos. Se você crer, receba a tua vitória hoje, porque a fonte está aqui. Deus está neste lugar para saciar a sua necessidade. Sabe qual é o problema? Nós não cremos. Pastor, você está
tentando me incentivar e depois me joga para baixo. Não, eu estou te trazendo a realidade. Eu estou te trazendo uma verdade. E a verdade é que nós conseguimos enxergar os nossos problemas, mas não conseguimos olhar para Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esta mulher, ela falou: tudo bem. Se fosse você, olha o que o profeta disse: faça conforme a tua palavra, mas faça primeiro para mim. Se nós formos na Bíblia, Deus sempre pede que nós demos a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a Ele dar o que é devido. Jesus certa vez disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não atribua a César o que é de Deus, nem a Deus o que é de César. Mas nós temos feito muito isso. Nós temos dado a nossa força, a nossa sabedoria, as nossas conquistas. Nós temos dito assim: poxa, como eu sou sábio. Não é à toa que eu estudei tanto tempo para isso. É verdade, irmão, você pode ter estudado, você pode se esforçar, aliás, você tem que se esforçar, mas você tem que primeiro crer que Deus é aquele que te concede vida e vida com abundância, e Ele não deixará você passar por necessidades extremas que você venha morrer às mínguas. Ele suprirá sua necessidade. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Nossa irmã Vilma contou a bênção aqui da televisão, e eu lembrei da geladeira vermelha que tinha em casa. Morava num barraco que quando você andava na sala, a cozinha dançava. Ainda bem que minha mãe está aqui. Tinha 4 barracos no quintal, o nosso era o último. Cantiga de gato a noite toda, todo dia. Deus é tão bom que do lado tinha uma fábrica de tamanco, e no fundo da fábrica de tamanco tinha um pé de chuchu, que era a carne que eu comia, carne verde. Então chuchu sempre tinha em casa. E a geladeira pifou. E meu pai procurou a peça para comprar, não achava, não encontrou, voltou para casa. Orou. Falou: Senhor, eu vou colocar a peça no lugar aqui, põe tuas mãos, porque não tem jeito. A peça eu não acho, dinheiro para comprar eu não tenho outro, para comprar outra geladeira eu não tenho. Colocou a peça, orou, ligou ela na tomada e a geladeira veio funcionando. Funcionou lá em Marília, funcionou em São Joaquim da Barra e veio funcionando para São Paulo. Foi doada para outra pessoa funcionando, porque quando você tem Deus como a fonte da sua vida, nem o seu eletrodoméstico vai parar de funcionar, porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz tudo o que lhe apraz e Ele não deixa o seu filho desamparado. Elias comeu o que o corvo trazia, Elias comeu bolo na casa da viúva, o azeite não terminou, a farinha não acabou, enquanto Deus não fez chover sobre a terra. Irmão, não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o teu Deus é a fonte de todas as coisas, e o que você precisa está na mão dele. Continue confiando, não desista, não desanima, deixa Deus ser a fonte a jorrar na sua vida. Sabe o que acontece hoje? Como nós falamos aqui ontem, muitos estão buscando o Evangelho não para ter Deus na sua vida, mas para ter riqueza, para ter abundância, para fazer um acordo com Deus e falar: eu te dou 5, o Senhor me dá 50. Estão buscando o Evangelho não por causa da transformação de vida, mas por causa de uma prosperidade oferecida. Deus pode te fazer próspero? Pode. Mas o que é prosperidade para Deus? Ele é dono da prata e do ouro. Se Ele quiser, Ele te faz... Não, Deus não vai te fazer podre de rico.
que é a expressão que a gente usa, né? Deus pode te fazer milionário, né? Pode te fazer a pessoa mais rica da face da terra, como Ele fez na vida de Salomão. E o que Salomão pediu para ele? Sabedoria. A sabedoria é o princípio do temor a Deus. E Deus falou assim: Salomão, porque você não pediu riqueza, mas pediu sabedoria, não haverá ninguém na terra que se iguale a você na questão de sabedoria e na riqueza, porque eu sou o Deus que tudo posso fazer. E diz que nem os lírios, né, que ele só não ganha dos lírios do campo. Salomão diz assim: olha, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, com que haver de comer, de beber, de vestir, porque vocês são mais importantes que os pardais, que a relva, mais importante que os lírios do campo. Que nem Salomão, com a sua riqueza e sabedoria, conseguiu se vestir de tal beleza igual a um lírio. Ou seja, se você é tão importante assim para Deus, ontem nós dizemos assim: você está muito preocupado com a semente, com o externo, mas o que tem dentro de você é tão precioso, o poder que há numa semente, vida, e a vida está em você. Jesus é a vida, eu sou a vida, a fonte de vida, e Ele habita em mim e habita em você. Agora precisa arrancar a casca, precisa morrer para o mundo, morrer para o egoísmo, morrer para o desamor, morrer para a vaidade. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Quem vive pela fé aí, diga amém. Se você vive pela fé, Deus é a sua fonte. Se Deus é a sua fonte, tudo que você precisa, você tem aonde buscar. Fonte transbordante. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor eterno que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. É isso aí, você foi consagrado. Irmão, quando algo é consagrado para o uso de Deus, lembra o que acontece com aquele que pega para usar, que não seja para adorar a Deus? Vem um dedo do céu e escreve mene, mene, tekel, parsim, pesado, foxa, e você já era. Quem é consagrado para Deus aí? A sua fonte é Deus. Você é consagrado por Deus. Ele não vai deixar faltar o que você precisa. E tem mais: se você tem Deus como a sua fonte, você crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20, diz assim: pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo após, se pôs em pé Josafá e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouve, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Você não recebeu não? Escute aí: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. O Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Aí depois ele completa: credes nos seus profetas e prosperarei. Quem crê em profeta? De Deus. O profeta falou para a mulher assim: mulher, faça primeiro para mim. O maior profeta que pisou essa terra chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, e ele disse assim em sua palavra, Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus
e a sua justiça. Não, vocês estão falando muito baixo, não estou nem ouvindo. As demais coisas vos serão acrescentadas. O profeta veio na terra e disse isso, está escrito, e o profeta era o próprio Deus dizendo: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescentará o que você necessita. É por isso que o azeite da botija não acabou. É por isso que a farinha não terminou. Porque cada dia que ela tirava um pouquinho, Deus acrescentava. Cada dia que ela usava, o Senhor acrescentava. Porque ela fez primeiro para o homem de Deus. Quem está fazendo para Deus aí? Primeiro. Eu falei aqui, Abraão desceu da arca, e a primeira coisa que ele fez, depois que ouviu Deus e mandou os animais embora, foi levantar um altar, sacrificar um cordeiro e adorar a Deus. Gratidão é uma semente que nós temos que ter na nossa vida, todo dia, todo momento, a todo instante, porque o Senhor é quem te dá o fôlego de vida. Eu falei quem? Eu falei Abraão? Não, é Noé, irmão. Ainda bem que eu lembrei aqui, vocês não me ajudam. Noé. Abraão desceu da arca. Só na minha cabeça. É porque são lá da mesma época, né? A gente mistura. Mas Noé, a primeira coisa que ele fez, Deus falou para ele: desce, sai da arca, você, sua mulher, libera os animais. Ele fez, e depois ele sacrificou a Deus. Ele adorou a Deus. Depois que ele fez tudo isso, sabe o que ele foi fazer? Plantou uma vinha e colheu em abundância. Deus é fiel. Repita: Deus é fiel. Deus é fiel. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Nós poderíamos continuar falando disso, mas eu quero voltar para Elias, porque Elias diz a palavra de Deus que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quem tem medo? Não. Não acredito que só a irmã Delma e mais algumas pessoas têm medo. Quem tem medo de alguma coisa, de alguém, de algo? De algum inseto, barata, voadora, sapo, cobra. Quem tem medo de ser assaltado, sequestrado? Irmão, se você anda em São Paulo, você está correndo risco toda hora. Mas o Senhor te guarda. O Senhor te livra. O profeta teve medo. Depois que ele volta e faz o que Deus mandou, extermina com os profetas de Baal, a mulher chamada Jezabel fica sabendo e fica brava e diz assim: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã, a esta hora, a sua cabeça, Elias, não te for me dada numa bandeja. E ele ficou com medo e correu. Sabe por quê? Elias era que nem eu, que nem você. No momento em que está sendo suprido, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, mas num pequeno vacilo nosso, nós tememos e fugimos do nosso inimigo, do nosso adversário, pensando que estamos falidos e seremos mortos. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Eu não vou nem perguntar quem já fez isso aqui. Aqui não tem ninguém que fez isso, tem? Pastor, é que você não sabe a minha luta. Se você soubesse da minha luta, você pediria para morrer.
Tá bom. Sua luta é grande, mas o teu Deus é maior. Sua luta é forte, mas o seu Deus é todo poderoso. Que tamanho que é a sua luta? Que tamanho que é seu problema? O teu Deus, Ele mede a água dos mares na palma da mão. O teu Deus, diz a Bíblia, que Ele está sentado no trono e tem a terra por escabelos dos seus pés. Ou seja, Ele está sentado no trono no céu e o pé dele pisa sobre a terra como um tapetezinho. Teu Deus é grandioso. Aí o profeta deitou para dormir e morrer. Ele falou assim: para mim basta, eu não sou melhor que os meus pais. Quem não é melhor que seus pais aí? Eu queria ser um pouquinho do que meu pai foi. Falei aqui outro dia, né? Eu quero ter no meu enterro pelo menos 50 pessoas que falam assim: ele era gente boa. Olha, por causa dele eu conhecia Jesus. Se tiver um que fale isso, irmão, eu estou dando um pulo no caixão de alegria. O profeta deitou e falou: eu quero morrer. Deus o acordou, enviou anjos, acordou ele, tocou nele e falou assim: ei, você está no deserto? Levanta, bebe, come, porque muito comprida te é a caminhada. Até quando você acha que pode morrer, Deus tem dito para mim e para você: ainda não é tempo de desistir. Eu sou a fonte que restaura as suas forças. Elias olhou e viu que estava na sua cabeceira pão cozido sobre brasas e água fresca. Oh, que coisa boa! Que comida é essa? E voltou a dormir. Irmão, Deus te despertou. Deus te acordou. Não foi para você voltar a dormir, foi para você levantar e conquistar o que Ele tem preparado para você. Quem já foi acordado por Deus aí? Desperta, desperta, levanta, sacode o pó, quebre as cadeias. Ele levantou, comeu, e diz a palavra de Deus que com a comida que ele comeu, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar no monte. O problema é que quando Deus nos fortalece, nós caminhamos para o lado errado. Nós caminhamos para o lado que a nossa carne manda, que os nossos olhos direcionam. E ele foi parar dentro de uma caverna. Saiu do deserto para parar dentro de uma caverna. Deus está falando com algum Elias aqui hoje. Sai da caverna. Deus já te capacitou. Deus já é a terceira, quarta vez só neste ano que Ele fala para você que Ele te fortalece, que Ele te ajuda. E Elias foi para a caverna como eu e você fazemos. Só que Deus foi atrás dele, sabe por quê? Porque Deus, sendo fonte, Ele não desiste da nossa vida, enquanto Ele tem projeto para mim e para você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele não vai te entregar a penúria que você está tentando se entregar. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. E Ele aparece no monte para Elias, e Elias procura ouvir a voz de Deus na tempestade, no barulho, no fogo, mas Deus não estava. E quando tudo se fez calmaria, ele ouviu a voz de Deus. Eu acho que dá para aprender alguma coisa aqui. Dá ou não dá? Não adianta você ficar procurando no fogo. Não adianta você procurar no movimento. A Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta
e o teu Deus que te ouve no secreto vai agir na sua vida. Você já deu tempo para ouvir a voz de Deus falando com você? Se Deus é a tua fonte, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna em todas as áreas da sua vida. Ele pode, Ele quer e Ele vai suprir a nossa necessidade. Pastor, mas você ia falar de semeadura, de colheita, mas não tem como você semear e você colher se você não obedecer à voz de Deus. Se você não for saciado por uma fonte. Eu já vou terminar, mas eu quero ler com vocês. Eu falei que Deus é a fonte, né? Então vamos ver o que Jesus diz sobre Ele mesmo. Jesus disse: no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 a 8, tem várias promessas que Deus fez ao povo, e lá começa assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E vai indo, isso aí é o hino que dá para você cantar, né? Isso é uma promessa de Deus para o povo. Mas eu quero que você pense em mim, ou comigo, na palavra de Deus, o que Jesus diz que Ele é. Jesus é Deus? É ou não? Não confunde não, irmão. Jesus disse assim: eu sou a fonte. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte ou que jorre para a vida eterna. Quem já bebeu da água de Jesus aí? Você tem uma fonte de água viva dentro de você. Jesus é a fonte que mata a sua sede. Ele também diz no livro de São João, no capítulo de número 6, no versículo 35, ele diz assim: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo de número 41, murmuraram pois os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Versículo de número 48, ele diz assim novamente: eu sou o pão da vida. Jesus é a fonte de água, Jesus é o pão que te sustenta, Ele é a fonte que mantém você vivo. Jesus também disse em São João capítulo 8, versículo 12, falou-lhe pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Fonte de água, fonte de pão, fonte de luz. Fonte de água, fonte de pão, fonte de luz. Aí você fala assim: o que tem a ver? Volta no deserto. Jesus era a fonte de água na rocha. Deus era a fonte de água. Deus era a fonte de luz na escuridão da noite. Deus era o maná que descia do céu. Amém? São João capítulo 10, versículo 7. Tornou pois Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo de número 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta que vai se abrir, que se abriu para mim e para você, sairmos do Egito da escravidão e encontrarmos nele pastagem, ou seja, aquilo que nos mantém vivo, nos sustenta, nos alimenta. Versículo de número, São João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas.
e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Ou em outras versões, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus aí? O Senhor é a fonte da ovelha, o pastor da ovelha, o que cuida, o que leva ela até a fonte de água, o que leva ela à fonte de alimento, a que livra ela dos perigos do mundo, dos leões, que anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ele também disse de si mesmo, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é fonte de vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Você faz de Jesus a sua fonte de vida? Você faz de Deus a fonte de vida na sua existência? Vamos lá. Esse daí que eu li era São João 11, 25. Jesus também diz em São João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus tem que ser a nossa fonte de tudo, para todo momento e em todos os momentos, porque é Ele que nos conduzirá ao céu para estar ao lado do Pai, junto com os anjos na glória. Jesus também diz de si mesmo em São João, capítulo 15, versículo de 1 a 5: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda que dá fruto, quer dizer, toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara que de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você está aqui, não foi pela força do seu braço, não foi pelo seu salário, não foi pelo seu emprego, não foi pelo seu pai, pela sua mãe, foi porque Deus é a fonte da tua vida e tem suprido as suas necessidades até o dia de hoje. Se você pode glorificar, glorifique ao Senhor e exalte, agradeça a Ele, porque Ele é a fonte que te sustenta em todos os momentos da sua história. Pode aplaudir mais o Senhor. Não se esqueça, Deus é a tua fonte e Ele tem te abençoado poderosamente.